Olá, boa noite. O Viçosa Notícias está no ar e é um prazer ter sua companhia aqui. Segunda-feira, 3 de outubro. Confira agora os destaques da edição de hoje. Viçosa celebra 151 anos. Silvestre perde o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro de Futebol Amador. Eleições 2022. Saiba como foi a votação em Viçosa. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. A gente começa o jornal de hoje falando de um acidente que aconteceu na Avenida Castelo Branco. Mais um para a conta, infelizmente. Confira. O acidente envolvendo um carro e uma moto na Castelo Branco aconteceu na última quinta-feira, 29. Segundo os bombeiros, a colisão aconteceu no horário do almoço. Chegando ao local, os militares foram informados por populares que a colisão aconteceu devido a uma conversão que o motorista do automóvel realizou. O motociclista de 19 anos foi socorrido pelos bombeiros e queixava-se de dor na perna direita. Segundo eles, durante o atendimento foi constatada uma fratura interna no fêmur direito, sendo realizado todo o processo de mobilização do membro. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Hospital São Sebastião. O condutor do automóvel não precisou de atendimento. Na sexta-feira, 30 de setembro, também aconteceu um acidente na Avenida Horaida Mendes de Castro, no Novo Silvestre. No feriado de 30 de setembro, aniversário da cidade, teve acidente envolvendo carro e moto. Dessa vez, a colisão foi na Avenida Horaida Mendes de Castro, no Novo Silvestre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão entre o carro e moto aconteceu no início da tarde de sexta-feira, por volta das 14 horas. Ao chegar ao local, os militares constataram que a vítima, um homem, apresentava fraturas na perna direita e no braço direito. Depois de mobilizado, o homem foi encaminhado ao Hospital São Sebastião. As causas da colisão não foram esclarecidas. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também compareceu ao local e solicitou a realização de perícia. Os acidentes estão recorrentes na nossa cidade. As autoridades precisam tomar alguma providência. E a Defesa Civil interditou uma casa na Benjamin Araújo que corre o risco de desabar. Um prédio situado na rua Benjamin Araújo, número 116, no centro de Viçosa, está sob o risco de desabar a qualquer momento. Na manhã desta segunda-feira, a estrutura chamou a atenção dos pedestres por conta dos cartazes colados e que alertavam sobre o risco de transitar pelo local. Segundo a Defesa Civil, o imóvel apresenta irregularidades desde fevereiro, mas nos últimos dias as trincas aumentaram, provocando certa movimentação. Portanto, o casarão foi interditado e, como forma de solução temporária, foi solicitado ao dono que colasse os avisos e providenciasse o isolamento da calçada. Comerciantes e pedestres sugeriram a instalação de fitas zebradas na calçada do prédio. No entanto, a Defesa Civil pediu que aguardassem as ações do proprietário, pois as fitas não seriam eficazes a longo prazo. Pessoal, quem passar pelo local precisa ter atenção redobrada, viu? E agora, vamos falar sobre o aniversário de 151 anos de Viçosa, completados na última sexta-feira. A programação foi diversificada e depois de 2 anos voltamos a ter o desfile cívico com a participação dos alunos de diversas escolas da cidade. No dia 30 de setembro foi comemorado o aniversário de 151 anos do município de Viçosa. Para celebrar, tivemos uma programação cultural repleta de atividades que ocorreram na Praça Maestre Hervir Cordovil, na Estação Cultural Homônima e suas proximidades. Na quinta-feira teve muita música lá no Balaústre, contando com cantores e bandas viçosenses. Já o tradicional desfile cívico ocorreu na sexta-feira, pela parte da manhã, com a presença de autoridades e de alunos de diferentes escolas. Após ele, as crianças puderam aproveitar o espaço de lazer preparado para elas. Pela parte da tarde, os esportes radicais entraram na pista e teve de tudo: atletas de BMX, skate e patins. Além das apresentações, desfile e muita música, o público presente ainda pôde aproveitar as comidas típicas. O final de semana também foi marcado pelas eleições para presidente, governador, senador e deputados estadual e federal. Vamos ver como ficou a situação em Viçosa. 2 de outubro de 2022, 60.660 eleitores viçosenses estavam aptos para ir às urnas. Destes, 48.261 exerceram o poder de cidadania. Assim como nas últimas eleições, lá em 2018, o clima foi de polarização, mas no fim das contas, os eleitores têm um objetivo em comum: defender seus interesses e desejos para os próximos 4 anos.
Acho que é isso, principalmente a área da saúde. Não tem remédio na policlínica. Muito poucos. Eu acho que a gente está num momento crítico, crise política no Brasil. Quem ganhasse essa eleição pudesse realmente tratar o povo como ele merece. Veio aí de uma pós-pandemia, meio pandemia ainda, né? Então a gente tem muita coisa para superar, para crescer nos próximos anos, né? E vai depender muito agora do resultado dessas eleições. Mais investimento na educação, mais respeito pelos professores, mais respeito em geral por todo mundo, pelas comunidades indígenas, pelo meio ambiente. Então, assim, eu espero que quem ganhar tenha realmente muito discernimento para poder fazer o país crescer de novo. Durante essas eleições, saber olhar para esses últimos 4 anos e ver o que mudou nesse aspecto geral, sabe? E ao fim do dia do primeiro turno, veio o tão esperado resultado. Neste ano, o candidato Lula saiu na frente no município de Viçosa, sendo responsável por 64,44% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro, com 27,49% dos votos. Para ocupar o cargo de governador, Calil saiu na frente com 51,72% dos votos, seguido do governador reeleito Romeu Zema, com 42,36% dos votos. Para senador de Minas, Alexandre Silveira foi o mais votado da cidade, com 54,33% dos votos, mas não foi eleito. Para deputado federal, Rodrigo de Castro foi o mais votado, com 16,90% dos votos e foi eleito. Já para deputado estadual, Roberto Andrade foi o candidato preferido, com 22,59% dos votos viçosenses. O atual vereador de Viçosa, Daniel Cabral, também estava na corrida para deputado estadual, mas não foi eleito, assim como Sávio José, ex-vereador do município, que também não foi eleito para deputado estadual. No dia 30 de outubro, o país todo volta às urnas para decidir o segundo turno das eleições. É aí que alguns eleitores reforçam seus votos, enquanto outros tomam uma nova decisão. Thaís Poubel, para o Viçosa Notícias. E agora você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa nesta terça-feira e quarta-feira. A previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em Viçosa nesta terça-feira. Os termômetros podem marcar máxima de 23 graus e mínima de 16 graus. Em Canaã, também pode chover ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar a 23 graus e a mínima deve ficar em 16. Em Teixeiras, a previsão também é de chuva ao longo do dia. As temperaturas podem variar com máxima de 23 e mínima de 17 graus. A quarta-feira deve ser nublada e tem previsão de pancadas de chuva para Viçosa. A temperatura máxima pode ficar em 23 graus e a mínima em 17 graus. Em Canaã, o dia deve ser nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima é de 23 graus e a mínima de 17 graus. Em Teixeiras, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. A máxima é de 24 graus e a mínima de 18 graus. A gente vai para um rápido intervalo, Viçosa Notícias volta já. O Viçosa Notícias está de volta. Nesta edição, a gente já falou sobre o aniversário de 151 anos do município de Viçosa e também já falamos sobre como aconteceram as eleições em nossa cidade. Lembrando que todas as nossas matérias ficam disponíveis no YouTube da TV. E você pode enviar sugestões para a gente no WhatsApp 31 3612 3859. Na última sexta-feira, a revista Veja publicou uma reportagem sobre um professor da UFV que está sendo investigado por assédio a 11 mulheres. A revista Veja divulgou no dia 30 de setembro uma reportagem sobre um escândalo sexual envolvendo um professor da UFV que atua no Departamento de Letras. Na manhã dessa segunda-feira, foi estampado no prédio um cartaz pedindo o fim do assédio na UFV. O professor Edson Ferreira Martins, de 43 anos, está sendo acusado por 11 mulheres de abuso de poder, violência física, assédio moral, assédio sexual e estupro. A investigação está sendo conduzida pelo Ministério Público Federal em sigilo e o caso chegou à Procuradoria por meio de uma representação feita pela própria UFV, que apura as denúncias desde 2019. A reportagem da Veja informa que as vítimas ajudaram a traçar o modus operandi do professor, que usaria poder do cargo e da admiração para seduzir as alunas mais novas que ele.
Em nota, a UFV informou que o processo está em andamento no âmbito da unidade seccional de correição da instituição, sendo protegido pelo sigilo legal. A UFV informou ainda que os autos divulgados pela revista não foram transmitidos pela universidade. Segundo a UFV, a denúncia foi encaminhada ao Ministério Público Federal em 29 de outubro de 2019, assim que a reitoria teve ciência do parecer resultante da sindicância que precedeu o processo administrativo disciplinar. A UFV informou que jamais se omitirá diante da necessidade de apuração e investigação de quaisquer fatos que nas dependências do campi universitários atentem contra os princípios que regem a gestão pública. A produção tentou contato com o escritório de advocacia Marinês Alchieri, que defende o professor, na tarde desta segunda-feira, porém sem sucesso. À revista Veja, a defesa alegou que o cliente é a vítima e há provas sobre isso. A gente espera que esse caso seja investigado e solucionado o mais rápido possível. Agora, vamos falar sobre educação, porque o cadastro escolar para a educação infantil para a rede municipal está disponível e a Isabelle Oliveira traz as informações. As inscrições para o cadastramento escolar da educação infantil da rede municipal de ensino seguem abertas e o prazo é até o dia 26 deste mês. E para esclarecer os detalhes do cadastramento, eu estou aqui com a coordenadora de educação infantil, Shirley Maria, e com a chefe do Departamento de Cadastro e Transporte Escolar, Edvirges Rodrigues. Edvirges, quais são os critérios para o cadastro? O cadastro, né, como você já mencionou, ele iniciou no dia 26 e vai até o dia 26 de outubro agora. Ele é totalmente online, né? Aquelas famílias podem entrar no link lá que está disponibilizado no site da prefeitura e fazer o cadastro. Aquelas famílias que não tiverem acesso, né, à internet vão ter todo o suporte também na escola, nas escolas, né, para poder estar auxiliando, mas para fazer o cadastro online também. Então, o cadastro ele é para crianças que já completaram 6 meses até o dia 31 de março do ano recorrente até 5 anos de idade. E, Shirley, é certo de que todos os cadastrados serão atendidos? Não significa que fez o cadastro que vai conseguir vaga na rede, né, na rede de Viçosa. A não ser as crianças de 4 e 5 anos. Todas têm as vagas, né, garantidas, né, porque legalmente, né, tem que estar matriculado. Mas as crianças de 6 meses até 3 anos, 11 meses, a gente não consegue atender todas as crianças. Então, mas a gente tem o apoio, né, a parceria com as creches filantrópicas que colaboram com a gente nesse atendimento. Edvirges, como será realizado o encaminhamento das crianças? Então, o encaminhamento às crianças que já estão matriculadas, né, em creches filantrópicas, a própria instituição vai enviar uma lista para a gente, né, com o nome, com os dados daquela criança. No caso, criança que vai começar no primeiro período, né, com 4 anos, completa até o dia 31 de março. Então, a própria instituição vai estar enviando essa lista para a Secretaria de Educação e ali a comissão de cadastro escolar que vai fazer o encaminhamento. E esse encaminhamento, ele segue alguns critérios também, que no caso seria o zoneamento, né? Vai levar em consideração aquela escola que está mais próxima da residência ali do aluno. E quando você perguntou também, né, quais são os critérios, lembrando também que aquelas crianças que não estão matriculadas em nenhuma escola do município, né, e que queiram uma vaga, né, que seja da educação infantil, que seja de creche, elas podem fazer o cadastro. E crianças também que, por alguma aventura, está saindo das escolas particulares e quer, né, uma vaga na escola do município. E para finalizar, Shirley, eu gostaria que você reforçasse a data, né, de inscrição e estimulasse as pessoas a realizar o cadastramento. Sim, a data é dia 26 de setembro a 26 de outubro, né, termina. E mesmo não sendo garantia de vaga, é importante a gente saber quantas pessoas, quantas crianças precisam, até para a gente, né, as políticas públicas, né, a gente saber o que a prefeitura não consegue atender ainda, o que a rede não consegue, e essa dependência, sim, das creches filantrópicas, né. Aí é objetivo, né, construir mais escolas nessa gestão.
Outra questão também que eu queria falar, né, é em relação ao zoneamento. Aquela família, né, que porventura a criança for encaminhada para alguma escola e que ela não quiser aquela escola, né, que não é a escola de preferência dela, ela tem o direito, né, de esperar as vagas remanescentes e fazer a matrícula quando tiver abertas as vagas, mas isso, levando em consideração o zoneamento, ela perderia o direito ao transporte. Então, o transporte, ele funciona da seguinte forma: aquela criança, né, que for matriculada na escola mais próxima da residência dela e ainda assim ela necessita do transporte, que se for a mais de 1,5 km, 2 km da escola, ela tem direito ao transporte. Mas se ela optar por uma escola de preferência dela, ela perderia, né, o direito ao transporte se nessa escola mais próxima tiver a vaga, né? Só para ressaltar, né, para as famílias que muitas vezes fazem o encaminhamento e ela tem opção para outra escola. Pode, mas aí vem a questão do transporte, né, que é uma das questões muito discutida hoje na secretaria. Às vezes tem uma escola ao lado da casa da criança e mesmo assim a família faz preferência para uma escola mais distante. Então, assim, só mesmo para poder ficar atento, né, a essa questão. Muito obrigada, Edviges, muito obrigada, Shirley. E em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com a Secretaria de Educação através do telefone 31 3892 9242. Pais e responsáveis precisam ficar atentos ao prazo de inscrição, que vai até o final deste mês. E agora vamos falar sobre esportes. Aconteceu no último sábado o primeiro jogo da semifinal do Silvestre Futebol Clube no Campeonato Mineiro de Futebol Amador. O Silvestre Futebol Clube viajou até Brumadinho, distante 231 quilômetros de Viçosa, para enfrentar a equipe do Juventus pela semifinal do Campeonato Mineiro de Futebol Amador e acabou derrotado por 2-0 na partida de ida. A equipe viçosense tem uma campanha de 5 vitórias, 2 empates e agora 2 derrotas. Já a equipe adversária vem com uma campanha surpreendente. O Juventus está invicto na competição, com um saldo de 8 vitórias e 1 empate, e levou apenas 1 gol em toda a competição, sofrido apenas na primeira rodada. Para o jogo da volta aqui em Viçosa, os viçosenses precisam vencer por 2 gols de diferença para levar a partida aos pênaltis. O próximo jogo do Silvestre deve acontecer aqui em Viçosa e a gente vai acompanhar tudo para trazer todas as informações para você. E a equipe de futsal da Luve ganhou uma medalha de prata nos Jogos Brasileiros Universitários que terminou no final de semana. A Associação Atlética Acadêmica Luve esteve em Brasília para representar o UFV nos Jogos Brasileiros Universitários e a equipe de futsal feminino conquistou medalha de bronze. É a primeira da modalidade para o UFV em âmbito nacional. A Luve se classificou para o brasileiro, pois foram campeãs dos Jogos Universitários Mineiros. Além do futsal feminino, o basquete masculino também representou o UFV no JUBS e conseguiu a 7ª posição da primeira divisão. O Viçosa Notícias essa segunda-feira está terminando. Lembrando que você pode mandar sugestões de pautas e vídeos para o WhatsApp 31 3612 3859. Para rever o jornal na íntegra, basta você acessar o nosso canal do YouTube. Quarta-feira a gente está de volta às 19 horas. Lembrando que amanhã tem reunião da Câmara às 18 horas com transmissão ao vivo pela TV Viçosa. Boa noite e até quarta-feira.